Devocional em Família e BBV. Tema de hoje: Dialogando com o Inimigo, parte 3. Em Gênesis 3, versículo 4, lemos: Então a serpente disse à mulher: É certo que não morrereis. Que alívio! Comer do fruto proibido com a certeza de que não morrerá foi sem dúvida alguma o pensamento que passou pela mente da primeira mulher em seu lar. Mas com certeza, esse pensamento estava também na mente do primeiro homem que resolveu a sua mulher acompanhar. Muitas são as perguntas que poderíamos formular. Mas onde estava Adão quando a mulher, osso dos seus ossos, carne da sua carne, sua varoa, sua auxiliadora, dialogando com a serpente, decidiu não apenas tocar, mas comer do fruto proibido e a ele entregar? Onde estava Adão? Adão poderia muito bem rejeitar, e como cabeça do lar, primeiro responsável pelo jardim, ele poderia muito bem dizer assim, até mesmo com emoção: Não, minha esposa, temos que antes obedecer a Deus, o Senhor, e não à sua criação. Pois fomos formados para sujeitar e dominar sobre tudo aquilo que Ele criou. Você não percebe que estamos sendo dominados e induzidos por um ser que é obra do Criador? Dar ouvidos, dialogar e atender à voz da serpente, além de nos fazer descrentes ao que Deus ordenou, nos trará a morte com a qual Ele mesmo determinou. E o Senhor Deus me deu esta ordem: De toda a árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Gênesis 2, 16 e 17. Adão poderia muito bem reforçar a sua esposa o que Deus ordenou. Mas antes ele até tentou, porque a mulher, ao dialogar com a serpente, repetiu as palavras do marido que estavam em sua mente, dizendo: Mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, dele não comereis, nem tocareis nele, para que não morrais. Gênesis 3:3. Mais uma vez podemos nos perguntar: onde estava Adão naquela primeira tentação que invadiu seu lar? O texto de forma alguma nos diz que a primeira mulher saiu pelo jardim a procurar. Ao contrário, podemos perceber que Adão estava ao lado da sua esposa naquela ocasião. Se a primeira mulher pecou em oferecer ao homem do fruto proibido, o pecado de Adão, além da omissão, foi a de não ter protegido seu lar e sua esposa das garras do inimigo. A responsabilidade maior era dele, pois foi a ele que Deus deu a ordem de cuidar e proteger sua esposa e seu lar. Aquela primeira tentação foi também a primeira fake news da humanidade, onde o primeiro homem e a primeira mulher, por não acreditar em Deus e em sua verdade, além de não resistir à tentação, trouxeram para toda a criação o pecado, a condenação e a maldade. Porque conforme diz, não há um justo nenhum sequer, Romanos 3:10. Pois todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, Romanos 3:23. E porque o salário do pecado é a morte, Romanos 6:23. Mas isso não é o fim. Embora a incredulidade e a desobediência de Adão tenham gerado o pecado e a morte a toda a criação, Deus nos traz esperança em sua palavra que continua a nos falar com amor. O salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Romanos 6:23. Pense nisto, porque assim como em Adão todos morrem, assim também todos serão vivificados em Cristo. 1 Coríntios 15:22. Maridos, cuidem do seu lar, vigiem e protejam seu jardim. Não deixem suas esposas se sentirem desamparadas e abandonadas. Sejam o seu protetor. Jamais deem ouvidos ou dialogue com o inimigo, pois ele é astuto e perspicaz, e irá usar de todas as formas e meios para criar ciladas no seu casamento e em seu lar. Lembre-se do nosso maior exemplo. Jesus venceu o inimigo apenas com a palavra de Deus e estando em um deserto. Lucas 4, 1 a 13. E quanto a nós, infelizmente, muitas vezes é assim.
Por darmos ouvidos e dialogar com o inimigo, transformamos em deserto o nosso jardim. Lembre-se de Jesus em Lucas 4,13. Passadas que foram as tentações de toda sorte, apartou-se dele o diabo até o momento oportuno. O diabo com certeza tentará a todo instante achar o momento oportuno em nossas vidas e também em nosso lar. Mas ele só terá vitória se deixarmos de nos submeter a Deus e de vigiar. 1 Pedro 5, 6-9. Por fim, ore juntos. E que Deus abençoe grandemente a sua vida e sua família.